Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 41, 2022. Hoje é 4 de outubro de 2022, são 14 horas. Nossa reunião está sendo realizada de formato online. O primeiro item da nossa pauta é a apreciação da minuta da ata de número 40/2022. Aí eu pergunto, então, aos senhores conselheiros se estão todos de acordo. Aprovado, presidente. Também aprovo, presidente. Obrigado, também aprovo. Portanto, a ata de número 40/2022 está aprovada. Próximo item, a análise do processo de número 0013013900/21-0, que trata da transferência do termo de autorização de prestação de serviços da Estação Rodoviária de São Francisco de Paula. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Já passo, então, a palavra para o conselheiro Alexandre Porce para que possa, então, apresentar o seu relatório. Trata o presente expediente de transferência do termo de autorização de prestação de serviços de estação rodoviária no município de São Francisco de Paula. Conforme o processo PROA número 21/0435-0007911-9, em 31 de dezembro de 2020, a empresa Teixeira Silva e Teixeira Silva Limitada, representada por seu sócio administrador, encaminha ao DAIA a solicitação para alteração da concessão juntamente com os documentos para anuência da transferência em virtude de falecimento do sócio majoritário da atual autorizatária. O DAIA anexa ao processo o termo de autorização número AJ 03116, firmado com Foscarini e Silva Comércio de Variedades Limitada, que tem por objeto a prestação dos serviços em caráter precário e provisório para exploração do terminal rodoviário até que haja um vencedor do processo licitatório. Após verificação da documentação, o Conselho de Tráfego do DAIA, na sessão ordinária número 3.678, realizada em 17 de junho de 2021, resolveu, por unanimidade de votos, favoravelmente a transferência dos serviços de estação rodoviária da quarta categoria no município de São Francisco de Paula para a empresa Teixeira Silva e Teixeira Silva Limitada, emitindo a resolução número 7.453. Em 11 de agosto de 2021, é publicado no Diário Oficial o extrato do termo de transferência número AJ 00321 ao termo de autorização de prestação de serviços número AJ 03116, firmado entre as partes com a anuência do DAIA. Em 20 de outubro de 2021, o expediente é encaminhado à AGERGS para homologação. A Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS, através da informação número 154/2021-DJ, observa que não é o caso de concessão precedida de licitação na modalidade concorrência, conforme ditames da Lei de Concessões. Contudo, o termo de autorização de prestação de serviços número AJ 03116, na cláusula 4.11, refere como obrigação da autorizada, abre aspas, cumprir integralmente as obrigações civis, sociais, trabalhistas, previdenciárias e tributárias da exploração dos serviços autorizados, não cabendo ao DAIA qualquer responsabilidade pelo descumprimento dessas obrigações, fecha aspas. Dessa forma, abre aspas, fazendo uso do regramento da Lei de Concessões, uma vez que o titular do serviço público não é autorizada, mostra-se necessária a comprovação de que a nova empresa atenda às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal para a assunção do serviço. Conforme se verifica no PROA, as negativas de estilo foram acostadas junto com o pedido do DAIA, no DAIA, mas estão há muito tempo vencidas. Dessa forma, mister a revogação das certidões negativas e de regularidades necessárias. Mister a renovação, perdão.
Assim, opinou pelo retorno do expediente à origem para a juntada das certidões negativas e de regularidade. Por fim, indica sugerir ao DAE que verifique a oportunidade e conveniência de realização de licitação na modalidade concorrência para efetiva concessão nos moldes da Lei de Concessões dos Serviços e do município de São Francisco de Paula. Ao consultar o andamento do processo junto ao DAE, a Diretoria-Geral da AGEGS verificou o arquivamento do processo. Via contato telefônico, foi informada que, por ser autorização, o processo foi enviado à AGEGS apenas para conhecimento, pois haveria entendimento da diretoria jurídica da AGEGS à época sobre esse procedimento, ou seja, por ser autorização, a agência não precisaria homologar. Diante da informação recebida por meio do encaminhamento número 1152/2021 DG, a Diretoria-Geral solicita à Diretoria de Assuntos Jurídicos análise e emissão de orientação geral a ser aplicada nos próximos processos referentes aos serviços de estação rodoviária, inclusive agências postos, considerando contratos, rescisões oriundos de licitações, bem como autorizações, revogações de termos precários. Em 14 de dezembro de 2021, a Diretoria de Assuntos Jurídicos emite o encaminhamento número 84/2021 DJ, indicando que, abre aspas, o artigo 3º, parágrafo único, a linha G da Lei Estadual número 10.931 de 98, indica que a atividade reguladora da AGEGS será exercida na área de transportes intermunicipais de passageiros, inclusive suas estações. Artigo 4º, inciso 4º da supracitada lei, refere ser também competência da AGEGS homologar os contratos e demais instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos ou extinções, nas áreas sob sua regulação, zelando pelo seu fiel cumprimento, bem como revisar, no âmbito de suas competências, todos os instrumentos já celebrados antes da vigência da presente lei. Dessa forma, da simples leitura da legislação de referência, verifica-se que devem ser analisados e homologados pela agência não só os contratos de concessão submetidos à licitação, mas também qualquer instrumento celebrado no que se refere às suas áreas de regulação. Diante disso, e em resposta ao encaminhamento da Direção-Geral, informa-se que, por definição legal, devem ser homologados os contratos e demais instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos ou extinções nas áreas sob sua regulação. Mediante o ofício número 273/2021 DG, o DAER é cientificado acerca do encaminhamento número 84/2021 DJ e reiterado sobre os documentos necessários para o prosseguimento dos trâmites regulares. Em 11 de janeiro de 2022, a empresa Teixeira Silva e Teixeira Silva Limitada protocola e-mail na AGEGS informando alteração na propriedade e no cadastro nacional. Em 6 de setembro de 2022, o expediente PROA aporta novamente a AGEGS com a inclusão de documentos pelo DAE. Tendo sido efetuada nova análise da diretoria jurídica, mediante o encaminhamento número 126/2022 DJ, a diretoria conclui que foram arrolados os documentos necessários para a homologação da AGEGS. Por fim, a Diretoria-Geral acolhe a recomendação da Diretoria de Assuntos Jurídicos e envia o expediente ao Conselho Superior para a deliberação final. É o relatório. Muito obrigado, conselheiro Alexandre. Em princípio, nós não temos aqui a previsão de participação externa. Logo, eu devolvo a palavra, então, para o conselheiro Alexandre, para que possa, então, apresentar a justificativa. Seu voto. Item 2 da fundamentação. A Lei Estadual número 10.931, de 9 de janeiro de 97, define que a atividade reguladora da AGEGS será exercida, dentre outras, na área de transportes intermunicipais de passageiros, incluindo suas estações rodoviárias.
O artigo 4º, inciso 4º da lei, estabelece entre suas competências a homologação dos contratos e demais instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos ou extinções. O termo de autorização de prestação de serviços número AJ 03116 do Departamento Autônomo de Estradas e de Rodagem atribuiu à empresa Foscarini Silva Comércio de Variedades Limitada, em caráter precário e provisório, a continuidade dos serviços de estação rodoviária no município de São Francisco de Paula, até que haja um vencedor no processo licitatório. A Lei Federal número 8.987, 95, Lei de Concessões, em seu artigo 27, possibilita ao poder concedente autorizar a transferência dos serviços concedidos, apontando a necessidade de prévia anuência, desde que observados os requisitos dispostos em seu parágrafo 1º. Artigo 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. Parágrafo 1º. Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá: 1. Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço. E 2. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Conforme relatado, a matéria em tela foi aprovada pelo Conselho de Tráfego do DAER em sessão ordinária, mediante a resolução número 7.453, de 2021, e, de acordo com a análise da Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS, o expediente cumpre os requisitos legais para a transferência da concessão. Por fim, cabe referência à deliberação número 28, aprovada em 12 de julho de 2022 por este Conselho, prevendo rito sumário para a deliberação de processos de alterações em contratos de concessões de estações rodoviárias. Ocorre que a mesma não contempla os casos de prestação de serviços por autorização, nem a transferência das concessões. Assim sendo, com o objetivo de dar maior celeridade e eficiência nas atividades da AGERGS para os próximos expedientes, proponho que a referida deliberação seja revisada. Diante do exposto, voto por: 1. Homologar o termo de referência número AJ 003/2021 ao termo de autorização de prestação de serviços número AJ 03116, referente aos serviços da Estação Rodoviária de São Francisco de Paula. 2. Recomendar ao DAER a realização de licitação na modalidade concorrência para efetiva concessão dos serviços de estação rodoviária no município de São Francisco de Paula. 3. Determinar que o DAER envie para homologação da AGERGS todos os termos de autorização que vierem a ser celebrados para delegação dos serviços públicos de estações rodoviárias, assim como seus aditamentos ou extinções. 4. Determinar a revisão da deliberação número 28/2022, para que contemple a transferência de concessões e alterações nos termos de autorização para a prestação de serviços de estação rodoviária, bem como os demais ajustes que se façam necessários. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Alexandre. Passo a palavra de imediato ao conselheiro Algir Lorenzon, conselheiro revisor deste processo. Obrigado, presidente. Quero saudar Vossa Excelência e todos os que estão participando desta sessão, especialmente agora cumprimentar o eminente conselheiro Porce, que é o relator deste processo, que eu estou fazendo, então, agora aqui as colocações relacionadas com a revisão do processo. E digo que, em conformidade com o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, acompanhando integralmente o seu voto. É assim o meu voto, presidente. Muito obrigado, conselheiro Lorenzon. Agora teríamos um espaço de discussão. Eu não tenho nada a acrescentar na discussão, então devolvo
a palavra do conselheiro Alexandre para que possa, então, fazer a confirmação do seu voto. Mantenho o voto, presidente. Muito obrigado, conselheiro Lorenzon. Como disse anteriormente, estou acompanhando integralmente o eminente relator. Muito obrigado. Também acompanho o voto do conselheiro relator, portanto, está aprovado o relatório por unanimidade. Próximo item, precisamos deliberar a respeito do encaminhamento de número 14446/2022, DG, do diretor-geral, que trata da autorização por parte da AGERGS para o início da cobrança de pedágio nas praças P1, P4 e P5, na rodovia RSC 287, sob concessão da Rota de Santa Maria S.A., o processo de número 0010153900/22-6. Eu pediria, se possível, por favor, o diretor-geral Francisco possa fazer uma apresentação a respeito deste encaminhamento. Por favor, diretor Francisco. Pois não, presidente, senhores conselheiros, demais presentes na sessão de hoje. Eu passo a fazer a leitura, então, do citado encaminhamento número 1446 de 2022 da TG, para que fique devidamente formalizado o posicionamento dessa diretoria. O presente expediente foi inaugurado a partir do recebimento do processo PROA, número 22/1800, traço, sequência de 4 zeros, 479 e dígito 5, no qual, através do ofício número 159 de 2022, /GAB/SEC/CELT, que consta na folha 5007 do referido PROA, a Secretaria de Logística e Transportes apresenta o termo de vistoria, o qual foi autuado as folhas 4.992 a 5.006 do mesmo PROA, conforme apresentado pela Comissão Mista, formada por servidores da própria Secretaria de Logística e Transportes e pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, instituída por intermédio da Portaria número 91 de 2022, publicada no DOI em 8 de agosto de 2022. A emissão do termo de vistoria em questão está prevista no contrato de concessão número 20 de 2021, mais especificamente na sua cláusula 16.1, início da cobrança da tarifa de pedágio, e citamos e transcrevemos a seguir. 16.1, início da cobrança da tarifa de pedágio, subcláusula 16.1.1. A cobrança da tarifa de pedágio, salvo quanto a PP2 e a PP3, somente poderá ter início após, cumulativamente, 1. A conclusão dos trabalhos iniciais constantes no PER. 2. Implantação das praças de pedágio PP1, PP4 e PP5. 3. Entrega do programa de redução de acidentes. 4. Entrega do cadastro do passivo ambiental nos termos estabelecidos no PER. E 5. Comprovação da integralização do valor e do capital social previsto na subcláusula 22.3. Ainda na leitura do trecho do contrato, na sua subcláusula 16.1.2, a conclusão das condicionantes previstas na subcláusula 16.1.1, itens 1 a 5, de acordo com o estabelecido no PER, será atestada mediante solicitação prévia da concessionária por meio de termo de vistoria emitido pelo poder concedente, em até 15 dias da data de recebimento da sua solicitação. A linha 1, a solicitação a que faz referência à subcláusula 16.1.2 deverá ser apresentada à AGERGS, que deverá autorizar o início da cobrança no prazo de até 10 dias do recebimento do termo de vistoria emitido pelo poder concedente. Recebido o expediente, então, senhores conselheiros, ele foi distribuído às diretorias de qualidade dos serviços, de tarifas e estudos econômico-financeiros e de assuntos jurídicos, para análise e manifestação, o que foi materializado na forma como segue. A Diretoria de Qualidade dos Serviços manifestou-se através da informação número 108 de 2022-DQ, documento 60357684, na qual esclareceu que a emissão do termo de vistoria é responsabilidade e atribuição do poder concedente,
não cabendo, portanto, manifestação sobre o mérito das análises realizadas. Informou ainda que, no escopo de atuação da DQ, foram revisados os documentos apresentados pelo poder concedente e, à luz das informações que constam no documento termo de vistoria, constatou-se que o poder concedente, através de comissão mista, já citada anteriormente, não apresentou óbice ao cumprimento das condicionantes previstas na subcláusula 16.1.1, itens 1 a 5. A Diretoria de Tarifas manifestou-se através do encaminhamento número 115/2022-DT, documento 60357694, reportando a tabela tarifária a ser aplicada nas praças de pedágio PP1, PP4 e PP5, fazendo referência à tarifa de pedágio para a categoria 1 estabelecida na Resolução Decisória do Conselho Superior número 660 de 2022, cuja tabela será reproduzida ao final do encaminhamento. Por fim, a Diretoria de Assuntos Jurídicos emitiu o encaminhamento número 145 de 2022-DJ, documento 60357732, no qual informa que compete à Agergues a autorização do início da cobrança da tarifa do pedágio após recebimento do termo de vistoria emitido pelo poder concedente, sem, contudo, dever esta agência emitir juízo de valor sobre o mesmo, exclusivo do poder concedente. E conclui que, tendo o poder concedente emitido o termo de vistoria, cabe à Agergues o prosseguimento do expediente em seus ulteriores termos, nos moldes da cláusula 16.1.2, item 1 do contrato. Desta forma, concluímos que houve a emissão do termo de vistoria por parte do poder concedente, conforme previsto na cláusula 16.1.2, no qual o poder concedente, através da comissão mista instituída pela Portaria CELT 91 de 2022, não apresentou óbice ao cumprimento das condicionantes previstas na subcláusula 16.1.1, itens 1 a 5, e que, portanto, deve ser autorizado o início da cobrança nas praças recém-implantadas. Ainda trazemos à lembrança o que nos prevê a subcláusula 16.1.4, que eu passo a ler nesse momento. A concessionária iniciará a cobrança da tarifa de pedágio em 10 dias a contar da data de autorização de que trata a subcláusula 16.1.2, item 1. A linha 1. Durante esse período, a concessionária dará ampla divulgação da data de início da cobrança da tarifa de pedágio, seus valores, o processo de pesagem de veículos e outras informações pertinentes, inclusive sobre o sistema de atendimento ao usuário. Nesse sentido, senhores conselheiros, encaminhamos a vossas senhorias para deliberação as seguintes recomendações. 1. Que a Agergues autorize o início da cobrança da tarifa de pedágio nas praças PP1, PP4 e PP5 da rodovia RSC 287, em conformidade com o previsto na cláusula 16.1.2, item 1, do contrato de concessão número 20 de 2021, já homologado por esta Agergues através da resolução homologatória número 343 de 2021. Item 2. Que o início da referida cobrança se dê em 10 dias a contar da data da autorização, em conformidade com o previsto na cláusula 16.1.4, devendo, neste período, ser observada pela concessionária a obrigação constante no item 1 da mesma cláusula. E que a tabela tarifária a ser aplicada nas praças de pedágio PP1, PP4 e PP5 obedeça ao que foi estabelecido na resolução decisória do Conselho Superior, número 660/2022, que é reproduzida ao final do encaminhamento e que cabe aqui em sessão pública citar apenas que trata-se dos mesmos valores já praticados atualmente nas praças PP2 e PP3. Era o que havia, então, a submeter a vossas senhorias conselheiros. Muito obrigado, diretor Francisco. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu passo, então, a palavra para os senhores conselheiros para que se manifestem, se estão de acordo com ou alguma consideração adicional. Conselheiro Alexandre? Eu estou de acordo, presidente. Muito obrigado. Conselheiro Algir Lorenzon? Inteiramente de acordo, presidente. Muito obrigado.
Também estou de acordo. Portanto, está deliberado e a concessionária poderá, pelo que entendo, então, dentro de 10 dias, iniciar, então, a prática da cobrança. É isso, né, diretor Francisco? Deve ser emitida uma resolução decisória, presidente, como é o praxe nessas circunstâncias, que passa a ter valor a partir de sua publicação, que deve se dar amanhã. Perfeito. Então, amanhã é o dia zero da vigência da resolução. Perfeito. Então, muito obrigado. Mais uma vez, está deliberada a matéria. Temos algumas comunicações também a fazer. A primeira delas é informar que foi distribuído ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, o seguinte processo. Processo de número 0008163900/20-0, que trata de pedido de ressarcimento da empresa Matriz Tampa Limitada dos valores pagos a maior devido a um suposto erro na aplicação da alíquota de ICMS nas faturas de energia elétrica por parte da CED. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. E, por fim, informar que a diretoria-geral informa que foi emitido o termo de arquivamento de notificação 359/2022, de que, relativo à fiscalização por indicadores de desempenho de transporte de longo curso da empresa Central S.A. Transportes Rodoviários de Turismo, referente ao processo de número 0011-013900/19-1. Para finalizar nossa reunião, abro agora o item Assuntos Gerais, perguntando se os senhores conselheiros têm algum assunto a trazer. Da minha parte, não. Tá, então eu aproveito só, senhores conselheiros, só para informar, então, no início da reunião, o conselheiro Algir Lorenzon já fez uma breve referência. Então, nós tínhamos já agendado com o conselheiro postal, com o presidente postal do Tribunal de Contas do Estado, uma visita de cortesia, e hoje, inclusive, estava com alguns probleminhas, porque o tribunal está sob um ataque de hackers, né? Então, todo o sistema lá está meio off, assim como já tinha acontecido com o sistema judiciário aqui do Estado, né? Então, a própria reunião acabou, a gente não tinha certeza se aconteceu ou não, acabou acontecendo, e na realidade, então, só para relatar aos senhores conselheiros, né, foi uma visita de cortesia, simplesmente para que a gente possa, então, trocamos algumas ideias a respeito das questões da regulação, dos nossos anseios enquanto ente regulador, da crescente carga que estamos recebendo por conta dos privatizações, concessões, enfim, que o governo do Estado está promovendo e que nós, de alguma forma, vamos ter que estar aparelhados adequadamente para acompanhar. Foi uma conversa muito agradável, muito, como sempre, né, com o nosso querido presidente lá, postal, né, e uma do menu da nossa conversa foi também o nosso conselheiro Algir Lorenzon, que faz parte da história do Tribunal de Contas do Estado. Então, nós conversamos um pouquinho, trouxemos algumas questões. A ideia até era, inicialmente, era que os conselheiros também participassem dessa reunião, mas ficou tudo meio atabalhoado, ficou no meio da eleição também, né? Enfim, está bastante movimentado, mas foi muito boa a reunião, então estou trazendo esse breve relato, né, para os senhores. E ainda dentro deste item, em sequência a ele, também estava previsto, eu ia anunciar hoje, mas acabou, por conta também desse ataque cibernético aí ao tribunal, estava previsto para a próxima segunda-feira um evento lá no Tribunal de Contas sobre concessões, a regulação, etc. Um evento bastante interessante, promovido pelo Tribunal de Contas,
e nós fomos convidados para participar deste evento de duas formas. Uma era na abertura, vai estar o presidente, o governador também do estado, o presidente do Tribunal de Contas e tal, e nós também estaremos compondo lá a mesa de abertura deste evento, e também está previsto uma apresentação sobre regulação e o papel da GERDS, etc. Mas, infelizmente, foi postergado este evento em função deste ataque. Então, eu recebi agora há pouco, questão aí de 1 hora atrás, a informação de que vai ser remarcado o evento para um segundo momento. E aí eu confirmo depois para o Conselho aí exatamente. Acho que vai ser um evento importante e, inclusive, quem puder participar da agência, do Conselho, acho que vai ser importante, que é uma discussão de fundo, vamos dizer assim, sobre as questões regulatórias, né? E da qual nós somos aí um personagem central dessa discussão. Muito bem, presidente. Bom, se não houver mais assuntos, então fica o registro, e eu agradeço a presença de todos, e agradecendo, já desejo a todos também uma boa semana de trabalho para todos nós.